Olá, está começando mais um debate na Rádio Web UEPG. Eu sou Marcos Vinícius. Hoje o assunto em discussão é a legalização da maconha. Para discutir o tema, contamos com a presença do advogado criminalista Akhenaton Tokezek Souza e o outro palestrante não pôde comparecer. Akhenaton Tokezek Souza é advogado criminalista e mestrando em Sociologia na Universidade Federal do Paraná. Tem como temas de pesquisa controle social, drogas, segurança pública e sociologia do crime. Bom dia, Akhenaton. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo. A legalidade da cannabis diz respeito à lei que regula o uso, a posse, o cultivo, a transferência e o comércio da planta. Mais de 10 países toleram ou descriminalizaram o uso e o seu cultivo em quantidades limitadas pelo governo. O uso medicinal da cannabis é legal em vários países, como o Canadá, a República Tcheca e Israel. Muitos defendem a legalização da cannabis, acreditando que isso pode eliminar o narcotráfico e a criminalidade associada a ele, além de produzir uma valiosa fonte de impostos e reduzir os custos de policiamento. O Dr. Drauzio Varela aponta que os efeitos da maconha à saúde é menos nocivo que os do cigarro. Um deputado à reeleição protocolou o projeto de lei 7.270/2014 na Câmara dos Deputados para legalizar a maconha. E um senador é relator da sugestão popular para a regulamentação do uso medicinal e recreativo da maconha. O vizinho Uruguai regulamentou o uso da cannabis em dezembro de 2013 e recentemente anunciou que as mortes por tráfico caíram a zero. No Brasil, o primeiro passo foi a liberação da maconha, da marcha da maconha sem o consumo da cannabis. Primeira pergunta é: Akhenaton, o senhor é a favor ou contra a descriminalização ou legalização da maconha? E por quê? Bem, eu sou a favor da legalização de todas as drogas hoje consideradas ilícitas. A violência, a brutalidade, a ignorância que rege as políticas públicas antidrogas é comum a todas elas. Talvez em intensidade menor contra umas, como por exemplo as sintéticas, e maior contra outras, crack, maconha e cocaína nessa ordem. Bem, especificamente em relação à maconha, é ainda mais cruel se considerarmos o longo da história da humanidade que possui o cânhamo, né, como substância, como planta, como mercadoria, né, desde as auroras dos tempos, ou seja, e nunca se restringiu ao uso apenas das fibras. Acredito que com o evoluir do debate, das pesquisas relativas não apenas às propriedades de cada droga, mas principalmente nas consequências negativas que o véu da proibição de uma política policial sobre o uso de substâncias trouxe. Certamente no futuro, né, daqui a 100 anos talvez, nós vamos olhar para esse período e teremos vergonha de lembrar que submetemos jovens à prisão por portarem algumas gramas de maconha ou de cocaína. Esse jovem, um jovem desse, conforme o dia, o humor, aonde foi preso, o perfil socioeconômico do suspeito, pode ser preso e condenado ao crime de tráfico a uma pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos, enquanto, por exemplo, no tráfico, no estupro, é de 6 a 10. Bem, e pensar que a maconha acompanha um homem desde os seus primeiros registros nas pedras e apenas nos últimos 60 anos começa a se tornar um problema, e o problema vem crescendo conforme se aumenta a repressão e a intolerância, na tentativa de se normalizar, de se criar padrões culturais, ideais. Bem, eu gosto de pensar no resultado catastrófico da proibição da bebida nos Estados Unidos, que não diminuiu o consumo, aumentou a violência, permitiu que se aflorasse toda uma criminalidade organizada que hoje, como no Brasil, se infiltra nos espaços públicos para que assim garanta uma partilha do bolo, gere um inimigo coletivo para se justificar arbítrios, mazelas sociais. Bem, em meu tempo vago eu faço cerveja artesanal, né? Então, se fosse proibida por qualquer motivo a cerveja artesanal, em um simples assinatura, em um simples momento, estariam criando um criminoso. Pois né, eu e tantos outros não deixaríamos de tomar nossa cerveja no final de semana. E alguns estudos, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela, ele aponta que a maconha ela faria menos mal que o cigarro e o álcool. Qual que é o posicionamento do senhor, considerando que o cigarro e o álcool ele é legal e a maconha é considerada totalmente ilegal? Bem, eu acho que os benefícios, essa comparação médica do que faz bem e do que faz mal é irrelevante.
Né? É claro que é evidente que tem outros problemas piores para a saúde pública do que a maconha, como a bebida alcoólica, como se disse, o cigarro. Assim como também barbitúricos, fast foods, refrigerantes, né? Pegar, como diz minha avó, pegar sereno, tomar café preto, comer manga com leite. Né? A questão é que, independente do que você ache sobre uma substância, sobre o consumo de uma substância, nenhum policial vai lhe abordar. Né? Ou seja, ninguém procura uma solução policial, né, para essas questões. Ou seja, você não vai correr nenhuma reprimenda, nenhuma possibilidade de ser preso, uma reprimenda por comer um McDonald's. Né? E problemas cardiovasculares no Brasil é um dos que mais matam, né? Em consequência da má alimentação e do problema da vida moderna. Ou seja, a questão é como nós lidamos com esses conflitos. Né? Você não se pode procurar uma solução policial. Você pode até se restringir o consumo, por exemplo, de frituras em escolas, né, para crianças, mas jamais prender a senhora que faz a coxinha. Né? Assim, claro, que existe um amplo estudo em todos os sentidos, em várias áreas. Voltei agora recentemente do Congresso de Antropologia, que estuda muitas drogas. Então, ou seja, o estudo sobre o uso medicinal, espiritual, terapêutico da maconha é bem amplo. Porque se trata de uma planta presente em todos os continentes, usada há milênios por finalidades terapêuticas e espirituais. É por isso, Marcos, que eu tenho ressalva quanto ao discurso médico que tenta tratar a legalização por via da regulamentação. Isso seria considerar o uso da substância como um uso medicinal. E como sabemos, o controle feito pela medicina varia conforme o tempo. Pois veja só, a mesma ciência que justificou e legitimou a proibição da cannabis, da maconha, agora vem sugerir a sua regulamentação. Quem vai regular? Sob quais critérios? Isso aí é um atentado à autonomia do homem, que viola também a noção dos usos terapêuticos e hedonistas da substância. Ou seja, a pessoa só poderá usar maconha não poderá usar maconha para o seu prazer pessoal, a pessoa não poderá ser um maconheiro. Vai ter que usar maconha, né, igual fazemos com álcool, né, tomando cerveja. Mas sim, ele vai ter que fumar maconha porque está com dor nas costas, porque está com algum outro problema, ou seja, por uma indicação médica. E a liberação da marcha da maconha, que recentemente aconteceu no Brasil, seria um primeiro passo para a liberação do uso da erva? Como que o senhor entende? Seria aí, no caso, no Brasil, será que seria mais recreativo ou medicinal se houvesse essa liberação? Bem, eu acho que os usos de uma substância, qualquer que seja ela, são plurais, são infinitas. Né? Cada sujeito dá um sentido à sua própria vida, um sentido ao seu próprio uso, ao seu próprio consumo. Pode ser tanto medicinal como terapêutico, como para fazer yoga, para tocar guitarra, para surfar, ou para curar de dores e males do corpo. Né? Agora sim, a marcha da maconha é um passo determinante. É necessário sair do armário, demonstrar que essa é uma luta coletiva, né, de direitos. Estamos todos no mesmo barco. Né? O todo é composto pelas individualidades. Né? Ou seja, é ao contrário do que disse, inclusive, um cara no debate da Record no domingo. Ou seja, o todo é composto pela individualidade, não o oposto. Assim, a tentativa de se impor um padrão de normalidade sempre é violento, burro e egocêntrico, etnocêntrico. Assim como os movimentos LGBTs saíram para as ruas e por isso se aflorou todo um debate pelo reconhecimento dessas minorias, é necessário que os envolvidos, de alguma forma, com a cultura canábica, se organize e demonstre que os verdadeiros desviantes, os verdadeiros marginais, os verdadeiros outsiders, são aqueles que lhe julgam e lhe impõem um padrão. Assim é necessário arrostar o problema, o conflito, a insatisfação, a revolta, por ter a sua autonomia retirada por critérios escusos, preconceituosos e de interesses. Isso facilita o debate e ajuda a organizar os discursos em torno desse conflito. Eu, por exemplo, abordo o tema das drogas por via da segurança pública e do controle social. E o interessante é que todos os estudos sobre a maconha e sobre drogas em geral são pontuais em desqualificar a forma de gestão desse problema. A marcha da maconha também ajuda a exorcizar essa droga que por muito tempo foi demonizada. Curiosamente, para você ter noção, a primeira delegacia antidrogas do Brasil foi uma delegacia antidrogas e antimiscigenação. Primeira delegacia do mundo, inclusive, antidrogas, surgiu no Rio de Janeiro. Ou seja, ela não era contra a maconha, era contra o candomblé, contra a capoeira. Né? Ou seja, preconceituosa por sua origem. Divulgando assim que existe uma ampla parcela da população que é a favor e existem diversos motivos para ser a favor, sem dúvida ajuda no esclarecimento das pessoas. A verdade é que uma grande parcela da população não é esclarecida sobre isso. Nada sabe sobre substâncias que reduzimos à palavra droga, que originalmente vem do holandês drug e significa folha seca. É necessário ampliar o debate, sem dúvida nenhuma.
E a última pergunta aqui para terminar, senão não vai dar o tempo. Então, o senhor sendo a favor da liberação da maconha e até de outras drogas, né? O que o senhor imagina que vai acontecer no futuro no Brasil? Visto que alguns países estão mais avançados que o Brasil, por exemplo, o Uruguai, no assunto, né? Bem, eu sou um eterno otimista, né? Eu sonho com que os ditadores e os tiranos morram e a autonomia que foi retirada do homem a ele seja devolvida. Eu acho que é possível nós avançarmos sobre essa autonomia do ser humano em relação às drogas. Bem, em relação à política brasileira é difícil prever, né? Porque ela trabalha com uma ótica de não discutir temas polêmicos para não perder voto. Em relação ao Uruguai, o Uruguai tem um problema muito grave agora recentemente, que é a regulamentação. O pessoal não quer ser regulado. Eles falam assim, pô, mas o pessoal que toma cerveja tem que ir lá cadastrar? Por que eu, usuário de maconha, não tenho que me cadastrar enquanto usuário de um outro entorpecente não precisa? Mas mesmo assim, se avançou no sentido social, por exemplo, a questão da diminuição do uso, da diminuição dos riscos, da diminuição da criminalidade, é um duro golpe no crime organizado. Só lucra com o tráfico o político corrupto, o policial corrupto, todas as parcelas da população, todas as parcelas do funcionalismo público que acabam se envolvendo com isso, políticos, ou seja, enquanto o usuário é submetido à possibilidade de morrer, de entrar numa ótica dessa, porque não pode nem plantar em casa uma planta, porque ele pode ser considerado traficante. Eu acho que o futuro é inevitável a legalização, eu acho que é um absurdo, o tamanho é um absurdo. E se você considerar que a nossa legislação do artigo 28, ela permite o uso, entre aspas, sem a prisão, mas ao mesmo tempo, quem que vai selecionar quem é traficante e usuário? Não existe critério objetivo, então um cara pode ser considerado traficante, ficar preso por uma pedra de crack, e outro por 300 quilos de cocaína, de helicóptero aí, que é amigo do candidato a presidente, está solto aí. Né? Então eu acho que o futuro é inevitável, porque a pior overdose, ou seja, nada mata mais do que a política pública antidrogas. E a pior overdose é a overdose de controle. Argumentação que a maconha é porta de entrada para outras drogas é válida ou não? Bem, eu gosto de pensar que o leite materno é a porta de entrada para as drogas. Afinal, todos os usuários de crack, certa vez, mamaram leite. É evidente que isso é um total absurdo, uma afirmação dessa. Não existe absolutamente nenhuma pesquisa científica que demonstre tal disparate. O temido uso abusivo de uma droga pode ser gerado por incontáveis e infinitas situações particulares da vida de um sujeito. Não é possível reduzi-lo a uma substância, simplesmente. Claro que existem drogas que têm maior potencial ofensivo ou de dependência, dificilmente alguma maior que o tabaco, por exemplo. Mas é evidente que não se pode culpar a cerveja pelo alcoólatra, ou aquele que comete excessos. Pois nem todos que consomem cerveja sofrem desses maus. É possível também, por outro lado, gerar a hipótese que boa parte dos usuários de crack já fumou maconha, assim como já tomou cerveja, etc. Mas jamais que ele fumou crack, ou que usou cocaína, ou viu televisão por causa da maconha. Agora, se a pessoa fuma maconha e não pode plantar em casa, por correr o risco de ser preso como traficante, tem que ir a um lugar onde fica passando TV da Xuxa, é possível que algum dia ele fique curioso sobre o programa e passe a assisti-lo. Ou seja, o mercado ilícito criado pela proibição não só favorece o crime organizado, grandes traficantes, funcionários públicos de todos os escalões e políticos, ainda submete o usuário ao perigo. Não é só uma verdadeira esquizofrenia essa política, porque ela é pensada e articulada intencionalmente. O mercado ilícito lida com mais de 500 bilhões de dólares, segundo a ONU, em 2008. Certamente esse dinheiro não fica na favela, com o crime organizado por jovens que morrem antes dos 30, sem escolaridades, e que em boa parte, sem ter nunca saído da sua comunidade. Os que lucram com esse absurdo normalmente estão nos prédios mais altos e com os melhores ternos. E num possível cenário de liberação, como seriam contidos os excessos? Bem, eu pensaria agora quais excessos, Então posso pensar em 3 excessos. Bem, o excesso da pessoa que fica violenta, os que abusam da droga, que comete algum excesso físico, bem, essa pessoa pode ser contida como qualquer outra droga lícita. Ou seja, se a pessoa bebe e fica violento, ele é contido pelos amigos, por segurança ou por policiais. O excesso do uso é difícil prever num cenário disso com a maconha. Mas vamos supor que algum sujeito seja muito maconheiro e fume, digamos, 10 baseados por dia. É excesso? Bem, vai depender provavelmente das funções sociais que eles esperam dele, Porque se ele cumprir as funções, pode ser que passe despercebido ou seja visto como uma espécie de excentricidade. O problema é quando o sujeito não faz as funções que esperam dele.
A pessoa não trabalha, não estuda, por exemplo, pelo consumo excessivo da maconha. Bem, eu tenho uma surpresa, né, pro pessoal, porque a maconha não tem alma, não tem personalidade, e seria uma crueldade culpar as plantas pelas irresponsabilidades alheias. Por isso é importante a legalização. Como sabemos pouco sobre as drogas, e o que normalmente sabemos vem recheado de preconceito, senso comum, mascarado por alguma legitimidade douta, né? É normal que as pessoas não saibam nem tenham orientações sobre os maus, benefícios ou consequências do uso de alguma substância. A questão é de responsabilidade, é isso que temos que orientar. Uma pessoa que gosta muito de tomar cerveja, como eu, por exemplo, à noite com os amigos, não pode, sabendo que tem compromisso no outro dia cedo, tomar todas, né? O excesso aqui é medido pela responsabilidade e pela capacidade da pessoa se organizar. Dependendo do dia, do compromisso do sujeito, uma taça de vinho ou duas podem ser excesso. E quanto ao excesso relacionado à saúde, bem, então não sai aprendendo aí na rua os obesos, né? É importante que a pessoa obesa, por exemplo, caso ela deseje desfrutar de uma orientação, de conselhos, dicas ou qualquer coisa para reduzir esse dano, esse risco, né? Mas jamais ser levada ao spa à força. Em uma democracia, ninguém pode ser obrigado a ser protegido de si mesmo pelos seus próprios atos. Agradecemos a presença do advogado Akinaton Tokizek Souza. Esse foi o debate sobre a legalização da maconha para a radioweb.epg.br. A nossa discussão acaba aqui, mas o tema ainda tem muito a ser explorado. Locução, produção e edição, Marcos Vinícius e Lucas Feld. Técnica, Jairo. Orientação, professora, doutora Zeneita Alves de Assunção. Muito obrigado, Akinaton. E aí, cara? Muito obrigado.